Boa tarde, Lima Duarte. Estamos mais uma vez aqui na gravação do 10º programa da Escola Adalgisa na rádio. São 10 semanas que você, caro ouvinte, nos acompanha com muita informação, música, conhecimento. E eu quero agradecer em nome de toda a equipe quem está nos acompanhando. Hoje eu, professora Poliana, e o professor Enéris vamos conduzir este programa. E aí, Enéris? Boa tarde. Boa tarde, Poli. Boa tarde a todos da Serrana FM. Estamos aqui nas 87.9 Serrana FM, fazendo o nosso programa da Adalgisa, na escola e na rádio agora. Né? Vamos fazer um pouquinho da programação de hoje. No primeiro bloco vamos ter o informe, né, da escola com a Fernanda, que vai falar um pouquinho sobre essa semana da escola. Ainda no primeiro bloco, a gente vai ter a conversa, né, do professor Lídio com a professora Marina, né, Nascimento. Ela é mestre em educação, né, professora de história. Atualmente, ela é gerente do departamento de escola do governo da Prefeitura de Juiz de Fora. Ela já atuou na ONG OSC, né, Libertadora, que é uma ONG da rede de comunicação das periferias. A gente vai continuar a falar, né? Esse é o encerramento, né, da nossa temática étnico-racial. Né? O tema da entrevista do Lídio é negritude e escravidão moderna. No segundo bloco, a gente ainda continua com essa entrevista, né, com o Lídio e a Marina. No terceiro bloco, a gente vai ter a professora Beatriz e os alunos Maria Paula e Vinícius, entrevistando o professor Guilherme, né, de biologia, dando aquelas dicas, né, das avaliações externas, né, Enem, PISME, e falando um pouquinho sobre, né, a questão de se fazer provas e avaliações, dando essa dica básica, né. A gente ainda vai ter ainda os pedidos de música com a professora Valquíria, e esse vai ser o nosso programa. Vamos lá, Poli? Vamos para o tema da música. Boa tarde, vamos começar o nosso programa da Escola Adalgisa na rádio. Neste primeiro bloco, vamos convidar a professora Fernanda Assis para falar com a gente sobre os informes escolares. Fernanda, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Poliana, boa tarde, estudantes da Escola Adalgisa e demais ouvintes da Rádio Serrana FM. Eu quero iniciar aí falando, né, aos nossos estudantes da importância da devolução do material impresso, o PET, né, e as avaliações que os estudantes sem acesso receberam em suas casas. Queria falar também, reforçar que algum aluno que ainda não tenha recebido esse material, que procure a escola até hoje, 20/5. Os professores devem registrar nos seus diários escolares digitais todas as informações relativas às atividades realizadas pelos estudantes. Muito importante também frisar que os estudantes que têm acesso ao Conexão 2.0, né, que é o aplicativo do governo, que acesse esse aplicativo, que é o meio de comunicação oficial, né, pois lá ele ficará registrada a frequência, a participação nas aulas. Os demais que não têm acesso, continuem enviando o PET para a escola, né, continuem em contato com seus professores pelo grupo do WhatsApp, que tem sido o meio de comunicação mais acessível a todos, né? Queria falar também para que os alunos, os pais, os responsáveis aí pelos nossos estudantes, que fiquem atentos às atividades dos sábados letivos. Elas geralmente estão acontecendo remotamente, no horário das 9 horas, e as informações são enviadas nos grupos do WhatsApp da escola, das turmas e mesmo da gestão, e nas demais redes sociais. Para aqueles estudantes que não têm acesso às novas tecnologias de informações, essas atividades, elas são realizadas também, são reapresentadas aqui na Rádio Serrana FM, no mesmo dia, né, no sábado, 16 horas. Então, fiquem atentos aí, aqueles que não puderem assistir no horário das 9 horas, né, às 16 horas terão essa oportunidade, através da rádio.
A escola reforça ainda a importância da devolução dos livros didáticos utilizados em 2020, já que alguns alunos ainda não devolveram. Já está sendo distribuídos livros didáticos para serem utilizados durante este ano de 2021. Então, os alunos da zona rural já estão recebendo esses livros, né? Alguns já receberam. E os alunos aqui da zona urbana, né, podem buscar os livros na escola. Se você é aluno, aluna ou responsável, ainda não recebeu nenhuma comunicação da escola, favor entrar em contato aí de 7 horas até as 17 horas presencialmente ou também através dos telefones 3281-2000 e 98841-1178. Fiquem ligadinhos às comunicações da nossa escola, através dos grupos do WhatsApp ou pelas ondas da Rádio Comunitária Serrana de Lima Duarte. E continue se cuidando, caros alunos. Saiam de casa somente quando precisarem, usem máscaras, álcool em gel ou lave sempre suas mãos com água e sabão. Precisamos nos cuidar contra esse vírus. Brevemente, esse momento difícil passará e estaremos de volta em nossa escola. Obrigada, tenham todos uma boa tarde, um excelente fim de semana a todos. E eu chamo aí, para dar continuidade ao programa, o professor Enéris. Tudo bem, professor Enéris? Continue aí com a programação. Tudo bem, Fernanda? Obrigado. Vamos então. A gente está encerrando, essa semana uma série de 4 conversas que a gente fez sobre a temática étnico-racial. Hoje a gente vai ter o prazer de falar com a professora Marina, Marina Nascimento Neves. Ela é mestre em educação, professora de história. Atualmente ela é gerente do departamento de escola do governo da Prefeitura de Juiz de Fora. Ela já atuou na ONG OSC, chamada de Libertadora. É uma rede de comunicação da periferia. Eu vou chamar o professor Lídio para conduzir essa entrevista, Meu amigo Lídio, como é que tá? É com você agora. Neres, demais colegas, toda a comunidade de Lima Duarte. Estamos aqui no 10º programa, continuando com a temática sobre etnia. Temos o prazer hoje de receber a professora Marina, professora de História, mestre em Educação, atuante na ONG Comunicação em Periferia. Professora Marina, por favor, desde a sua palavra. Oi, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite do professor Lídio, agradecer o convite da Rádio Serrana e do programa Adalgisa na Rádio, isso mesmo. Eu quero agradecer o convite de vocês. É um tema, uma temática importante e uma temática ainda muito difícil de ser tratada no Brasil, que é a questão da escravidão moderna, Porque a gente, no dia 13 de maio, lembra-se que houve um processo de libertação da escravidão negra no Brasil, mas muitas vezes o que veio depois não é muito tratado. Então, vai ser muito interessante, muito importante tratar desse tema com vocês. Professora Marina, então, vou à primeira pergunta da nossa entrevista. A escravidão ainda existe no Brasil? Então, Lídio, infelizmente sim, Eu tenho vivido aí dentro desse país como mulher negra há 48 anos, E dentro dessa minha vivência de pessoa negra, de mulher negra, o que eu mais vejo ainda no Brasil são resquícios da escravidão, Mas isso passando pela minha experiência pessoal. Quando a gente traduz essa experiência pessoal em números, relativo a uma população que ocupa hoje, como autodeclarados negros, de mais de 54% da população brasileira, a gente começa a perceber que essa escravidão, ela existe e ainda está longe de acabar,
Em 1888, lá no dia 13 de maio, quando a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, a formalização, né, aconteceu. Por que formalização? Né? Houve a assinatura de uma lei que decretou naquele momento que o Brasil não teria mais a escravidão negra. Mas há muito já vinham acontecendo processos de abolição, que foram processos que ocorreram devido à atuação do movimento negro, à atuação de pessoas escravizadas, à atuação de negros libertos, né, e à atuação de movimentos abolicionistas. Então, quando a Lei Áurea foi escrita, quando ela foi assinada, uma boa parte da população escrava no Brasil, ou escravizada no Brasil, já tinha sido liberta. Mas isso não quer dizer que essa população não passou a ocupar funções, né, que eram funções e práticas da escravidão. No pós-escravidão, a população negra brasileira continuou ocupando postos que são postos de resquícios da escravidão, varrendo rua, empregados domésticos, né, carregadores de caixa, né, vendedores de rua, aí camelôs. A gente tem várias profissões no Brasil que são resquícios da escravidão. E ainda temos registros, até hoje no Brasil, né, que cabem aí mais ou menos 20% da população brasileira ainda estão sob regime de trabalho compulsório. Trabalho compulsório é aquele trabalho que você faz de forma obrigatória, sem ter o direito de ir e vir, né? Ainda existe trabalho compulsório no Brasil e não remunerado, né? Cujos empregadores retêm como forma de manter o trabalhador no seu local de trabalho as carteiras de trabalho, as documentações, e muitas vezes mantém essas pessoas presas no seu local de trabalho. Muitos desses ambientes, ainda que mantêm uma escravidão que se equivale à escravidão, né, negra do anterior a 1888, elas estão ainda no campo, né, nas casas particulares, nas fazendas particulares, e isso é algo muito sério ainda a ser tratado no país. Obrigado, professora, por esse esclarecimento sobre a situação do trabalho escravo dentro da nossa nação, que até hoje assola de maneira muito forte, né? Infelizmente, Minas Gerais tem alguns traços muito, muito simbólicos nesse assunto, né? As usinas de açúcar, que aqui ainda existem, a questão também das usinas de carvão, sim, também os resquícios muito fortes sobre isso. Há pouco tempo, se não me engano, de Formigas, uma trabalhadora negra foi liberta, né? Até apareceu no Fantástico, uma coisa de dentro assim, de uma casa, né? Isso, professor universitário, né? Recebendo os proventos dela de aposentadoria, uma coisa assim abissal, repugnante. Eu quero também lembrar aqui, quando um negro ele vai à justiça, normalmente eles não encaram como se fosse a vítima, né? Uma coisa assim muito latente. Então a gente tem muito resquício da escravidão até hoje e infelizmente essa data não tem nada para ser comemorada, muito pelo contrário, é uma data que simboliza mais uma luta, mais um motivo de resistência para que a gente possa ter os nossos direitos civis, nossos direitos de cidadãos realmente levados em consideração. Então, sim, eu acho que o 13 de maio é uma data de reflexão, né? É uma data para refletirmos sobre qual foi o papel, né, que a sociedade brasileira abriu, né, deu para a população negra no pós-escravidão.
e refletir principalmente por que ainda existem resquícios tão sérios e tão silenciados, né, dessa escravidão. E isso faz parte do nosso racismo estrutural, né? Uma sociedade construída em cima da exploração da população negra. Sim. Para dar sequência à nossa entrevista, eu vou fazer a segunda pergunta que termina esse bloco também. O que significa escravidão moderna? Então, a gente tem duas formas de escravidão moderna. A primeira delas, né, que foi definida, né, na Conferência de Durban em 2001, né, que fala que escravidão moderna são todas as expressões, né, e todas as relações de trabalho nas quais as pessoas são forçadas a exercer uma atividade. E aí, existem várias formas de forçar uma pessoa a exercer uma atividade. Ela pode ser por forma de intimidação, né, com ameaça, com detenção da pessoa dentro do espaço de trabalho, detenção da documentação dessa pessoa, ameaça por violência física, violência psicológica e também por ameaça financeira. Nós temos atividades, por exemplo, né, que prendem a pessoa em determinado trabalho com a justificativa de que ela não tem condições de ocupar outro espaço de trabalho. Né? Como eu disse, não é só a questão do aprisionamento do corpo físico no espaço de trabalho, mas também um aprisionamento mental, né? Um aprisionamento psicológico, que acaba fazendo com que a pessoa não perceba que ela esteja em estado de escravidão. E essa escravidão, ela é diferente da escravidão antiga, né? Porque ela vai passar a ser praticada, né? Principalmente no Brasil, ela é praticada no mundo inteiro, tá? Existem aí exemplos de escravidão moderna no mundo inteiro, mas no Brasil ela passa a ser praticada a partir da Constituição de 1891, né? 2 anos após a escravidão. Então, assim, essa que coloca a pessoa já não é mais tratada como propriedade da outra, ou ela não pode ser vendida, ela não pode ser negociada, mas ela é aprisionada, né? E só que hoje no Brasil, o Código Penal brasileiro proíbe isso. Então, na escravidão até o ano de 1888, né, que é a escravidão colonial, a escravidão imperial, essa ação ela era justificada por lei, era permitida. Né? A partir da Constituição de 1891, ela passa a não ser mais permitida. E o Código Penal brasileiro vem se aprimorando cada vez mais nesse tipo de proibição. Mas isso não quer dizer que ela não exista. E o segundo tipo de escravidão moderna que nós temos registro, né? E aí esses registros se dão em vários órgãos públicos, né? No IPEA, principalmente, né? No Ministério Público, na Justiça do Trabalho, que é a escravidão na qual a pessoa ocupa uma função de subordinação e uma má remuneração. E muitas vezes ela não tem direito aos direitos trabalhistas. Então, são pessoas que trabalham como empregadas domésticas e empregados domésticos, né? A própria palavra doméstico, né, já é um resquício de escravidão. Então, que não tem os seus direitos, né, não tem carteira assinada, não tem FGTS, não tem INSS recolhido. Essa pessoa de formiga que você citou, ela trabalhava nessa condição, né, de trabalhar 24 horas dentro de uma casa
ela era dita da família, né? Ou da casa, não é assim? Criada, né? São todas palavras que são resquícios de escravidão. E que não tem acesso aos seus direitos. Ela não sabe que ela só pode trabalhar 8 horas por dia, 40 horas por semana, que ela tem direito à carteira assinada, que ela tem direito a uma folga semanal remunerada, ao FGTS, a férias de 30 dias. Essas pessoas não sabem disso e se submetem a isso por não quererem ficar sem um emprego e sem uma remuneração. A própria profissão de gari, né? E olha que eu estou dizendo que são todas profissões que são profissões dignas, viu, gente? Que são pessoas muito dignas que ocupam essas profissões, mas elas são ainda resquícios da escravidão. O varredor de rua, né? Ele você pode olhar nas ruas das cidades, aqui em Juiz de Fora a gente tem um contingente enorme de pessoas que trabalham como varredores de rua. Eles são essencialmente negros ou negras, né? E são pessoas que trabalham numa profissão insalubre, têm um salário pequeno e são desrespeitadas nas ruas ou invisibilizadas nas ruas como se não fossem pessoas que estivessem ali fazendo um trabalho que é essencial para o ser humano, né? Em muitas sociedades já existem aquelas máquinas que fazem a varrição de rua no entendimento de que aquele não é um trabalho humano. Então, são muitas coisas que a gente ainda precisa discutir. As pessoas que trabalham nos jardins das casas, né, que trabalham ainda na lavoura, que trabalham como boias frias, né? Então a gente tem aqueles chapas de caminhão, né, que carregam e descarregam o caminhão, os que trabalham nos portos, carregando e descarregando navios. A gente ainda tem muitas profissões cuja, né, a sua herança vem da escravidão brasileira. E estão todas elas nessas duas categorias, tanto aquelas que ainda aprisionam pessoas, física ou psicologicamente, quanto aquelas que mal remuneram as pessoas. E aqui no Brasil, são pessoas que, em sua maioria, são pessoas negras, ainda estão enquadradas no que nós chamamos de escravidão moderna. Marina, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, né, para dar luz a esse assunto, porque as pessoas confundem o trabalhador que às vezes dorme no trabalho, como a cuidadora de idosos, né, como um enfermeiro, do trabalho escravo. E a pessoa não tem direito a nada, os documentos são retidos, elas não têm muita escolaridade, elas realmente ficam cerceadas da sua liberdade em detrimento do salário, né? E são dadas porque, em maioria, são pessoas negras, pobres, com pouca alfabetização, né? Então é uma questão muito drástica. A gente vai estar encerrando esse bloco agora e daqui a pouco já a gente começa o segundo bloco. Enélis, é com você. Beleza, Lídio? A gente vai encerrar esse bloco, né? Sabe as palavras da Marina, né? É importante a gente refletir, sim, isso é fundamental. Eu queria agora, para a gente encerrar esse bloco, chamar a professora Valquíria com os pedidos de música. Valquíria, é com você. Boa tarde, Enélis. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Serrana. Eu quero trazer aqui 2 pedidos de música. O primeiro é da professora Sueila, que pede a música Dias Melhores, do Jota Quest, e oferece a todos que estão no hospital ou em casa se recuperando da Covid-19. Outro oferecimento de música é do professor Jesus, que pede a música Refrão para Sua Alma, de Leandro Borges e Sandrinha, e oferece a todo o corpo docente da Escola da Algisa e, em especial, a todas as mães dos grupos e todas as ouvintes. Vamos de música! Voltamos aqui com o programa da Dalgisa na rádio. Hoje nós estamos terminando as discussões da temática étnico-racial. Estamos com a professora mestre em educação, a Marina, que está sendo entrevistada pelo professor Lídio, e eu vou chamá-los para dar continuidade a essa conversa muito interessante e muito enriquecedora para todos nós. Lídio, com você. Obrigado, Poliana.
Vamos dar sequência à nossa entrevista com a professora Marina, né? Professora Marina, como a escravidão moderna afeta o Brasil? Então, nós temos muitas formas, né? Para você ter uma noção, Lídio, os últimos números que foram levantados aqui na América Latina por uma fundação chamada Fundação Walk Free, né? Ela levantou que existe aqui na América Latina em torno de 2,16 milhões de pessoas em situação de escravidão. Dessas 2,16 milhões de pessoas em situação de escravidão, cerca de 155.300 pessoas estão aqui no Brasil. Então, é um número muito grande. Isso levando em consideração que esses números, com certeza, eles não refletem toda a realidade, né? Uma vez que esses números são aqueles números que foram levantados por fundações, por escolas, por pesquisas, né? Pesquisas do Ministério do Trabalho, pesquisas de denúncia, né? Mas que, olha, imagina se por trás desse número pode ter até o dobro de pessoas, né? Que estejam em condição do que hoje nós chamamos de escravidão moderna. O Brasil, ele se enquadra num dos países que menos respeita a condição do trabalhador, mesmo sendo um país que tenha uma das melhores leis trabalhistas, né, da América Latina. Apesar de haver um movimento muito forte de pessoas querendo acabar, né, com esses direitos, como a carteira assinada, 8 horas de trabalho remuneradas, né? Mas o Brasil tem aí, ele ainda serve de exemplo para muitos países da América Latina devido à sua lei que protege o trabalhador, né? Para a gente explorar um pouco mais do que é esse reflexo da escravidão moderna no Brasil, né? Eu trouxe aqui alguns números, por exemplo, né, que nos últimos anos, de 2014 até 2020, na região do Cerrado brasileiro e na região do Amazonas, foram libertadas mais ou menos 936 pessoas que estavam em situação de aprisionamento, né? Aqui na nossa região da Zona da Mata, a gente tem um levantamento que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal de libertação de mais ou menos 159 pessoas que foram libertadas na Zona da Mata entre o ano de 2018 e o ano de 2020, pela polícia, que são pessoas que estavam em situação de aprisionamento. E aí, não bastasse essa situação de aprisionamento, né, houve uma série de disputas judiciais, né, que fez com que listas de pessoas que estão aí ligados à política, né, pessoas que são ligadas ao meio empresarial e principalmente fazendeiros do Brasil, dentro do setor de produção, de produção em larga escala, né, para o mercado, seja da cana-de-açúcar, da soja, do arroz, do feijão, que estão com disputas judiciais, né, e para retirarem das suas empresas essa tarja, né, esse carimbo de empresas e de pessoas que são escravizadoras,
né? Então, esse para mim, apesar de falar que aqui, né, 153, 159 pessoas não é muita gente sim, né? Aqui na região da Zona da Mata é muita gente, né? Mais de 900 pessoas libertadas em situação de escravidão é muita gente, porque não deveria haver ninguém. Ninguém mais deveria ser sujeito de ser aprisionado no Brasil, né? E não existe um número oficial de pessoas que tenham sido retiradas da condição de subemprego, mas o Ministério do Trabalho ele fez um levantamento dos últimos 20 anos que colocam aí mais de 50 mil pessoas que receberam atenção do Ministério do Trabalho devido à situação de subemprego, né, de subremuneração e de situação de humilhação no emprego. E essas pessoas são, né, como eu já disse, né, tem a música lá do Caetano Veloso, né, que é aquela música O Haiti, que são quase todos pretos, quase todas pretas, né? É muito fácil no Brasil você ter uma empregada doméstica negra em casa e que que a pessoa que dá a ela a esse emprego pagar a ela 400, 300 reais no final do mês e achar que ela está ganhando muito, né? Quantidade de babás, você mesmo falou aí, de cuidadores de idosos, né? De pessoas que fazem faxina e que recebem menos de meio salário mínimo por mês e que não têm os seus direitos garantidos. E são quase todos pretos, e são quase todas pretas. Então, são reflexos na sociedade do Brasil que não tem como serem escondidas, porque é um número de 50 mil pessoas, né, que são atendidas por equipes aí que são compostas por auditores fiscais, procuradores do trabalho, policiais fiscais, né, a própria Polícia Rodoviária Federal, ela consegue muitas vezes apreender caminhões de pessoas que são levadas para a lavoura em situação de trabalho análogo à escravidão, né? E isso todos os anos. São a média de 5 mil pessoas ano que são resgatadas em situação análoga à escravidão e que são chamadas de boia fria. Então, no Brasil, a gente tem um reflexo gigantesco na população brasileira, né? E olha que o Código Penal brasileiro prevê, no artigo 149, uma punição de 2 anos a 8 anos de reclusão e multa para quem reduzir alguém à condição análoga da escravo, né? Quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, quer sujeitando a condição degradante de trabalho, quer restringindo por qualquer meio a sua locomoção e sua dívida contraída com o empregador ou preposto. E mesmo diante desse artigo 149 do Código Penal brasileiro, essas situações continuam acontecendo, né? E chegam aí a quase 56% no meio rural. Então, Lídio, a gente tem uma situação ainda muito séria no Brasil para ser resolvida. E a gente não pode tampar os olhos para isso, né? E a gente tem que denunciar essas situações cada vez mais, porque é necessário que os órgãos públicos, né, se atentem para isso, para que haja um esforço maior para que esse artigo 149 seja cumprido no Brasil. Situação trágica essa, Marina. Trágica. Muito trágica. E lembrando que quem ocupa o Palácio do Planalto hoje não tem muita afinidade com questões
desse cunho, né? Para não ser muito grosseiro, a gente está numa situação em que é necessário não só a denúncia, mas a resistência de uma maneira geral. Lembrando dos povos da floresta, né, do avanço em terras indígenas, de desmatamento ilegal. Nunca se desmatou tanto no Brasil, né? E se tem desmatamento, você tem toda uma rede ilegal de trabalhadores ali, né? E isso realmente, além de ser denunciado vastamente por organismos internacionais, a gente tem que buscar literalmente os nossos direitos, a militância muito ativa, porque do contrário a tendência é só piorar. Marina, dando sequência ao segundo bloco, nossa última pergunta. O Brasil tem avançado no combate ao trabalho escravo? Sim, é assim, por incrível que pareça, né, por mais que a gente ache que não, ele tem avançado sim, né? O Brasil é um dos países que mais tem procuradores públicos, né, membros do Ministério Público, membros da sociedade civil, né, com as OMCs, né, porque antes era ONG, agora não é ONG mais, né, assim, que tem pessoas que fazem a denúncia, que buscam as denúncias, que incentivam pessoas a fazerem ligações, né, e ir persistindo cada vez mais com a intenção de fazer com que haja cada vez mais denúncias relacionadas à questão do trabalho, né, e ao trabalho análogo à escravidão. Nós temos, né, órgãos, né, como o Ministério Público, que está o tempo todo atento, né, a essas situações, e também a própria polícia, né, a Polícia Civil, a Polícia Militar, né, e os estados brasileiros, as assembleias legislativas, inclusive a nossa, né, tem aquele número 100 de denúncia, né, a esse tipo de situação, né, para o qual as pessoas podem fazer ligações de denúncia sem se identificar. E isso é uma forma, né, de garantir com que as denúncias sejam feitas e que as pessoas não tenham medo de denunciar, porque muitas vezes o que ocorre é a denúncia, é o medo de denunciar, né? Com relação às nossas políticas, até o ano de 2015, a gente tinha a CEPIR, né, que é a Secretaria de Promoção da Pessoa Negra, né, e que foi criada aí, durante o governo Lula, no ano de 2003, e que, infelizmente, hoje ela já não atua mais, devido a todo o processo político que o Brasil passou de 2016 para cá, desde o impeachment, né? E, infelizmente, hoje nós não temos nenhuma secretaria no governo federal que assegure a valorização da população quilombola, da população negra urbana, da população negra rural, né? Você falou aí da questão da população indígena, nós estamos por nossa conta, mas mesmo assim ainda existem órgãos públicos como o Ministério Público e o Ministério, né, que está atento a essas questões. O Ministério do Trabalho já não é mais tão atuante quanto deveria ser, ou quanto foi do ano de 1999 até o ano de 2015, mas aí nós, enquanto pessoas, né, que atuantes, enquanto cidadãos, né, nós precisamos ficar atentos e fazer denúncia. As leis existem, mas, infelizmente, como você disse, hoje o nosso governo federal não está preocupado com essas questões. Então, somos nós que temos que fazer essas denúncias e buscar, junto aos órgãos fiscalizadores, né, e exigir deles que
essas pessoas, né, que fazem esse ato de escravizar o outro ou de explorar o trabalho do outro caia, né, no artigo 149 do Código Penal e cumpram a pena. Porque uma questão não é só denunciar e a pessoa lá e pagar uma multa. Ela tem que passar a cumprir uma pena. Se é de 2 a 8 anos de reclusão, se as pessoas começarem a ser, né, presas pelo ato, né, de escravizar e de explorar a mão de obra, a lei permite que essa pessoa seja presa. Por que essas pessoas não são presas? Por que a gente tem aí esse número gigantesco de ações penais, de pessoas tentando se livrar dessa pena da escravização? Então, muita coisa a gente precisa ficar atento a esses elementos, ficar atento a essas denúncias, né? Procurar aí nas páginas do Ministério Público, ver onde estão essas denúncias e acompanhá-las, né? Para que essas pessoas não saiam impunes. Ô Marina, muito rica a sua explicação, né? A promoção do seu debate através da sua resposta foi muito esclarecedor. Eu estou aqui em nome da comunidade Lima Duarte, da Escola Adalgisa de Paula Duque, a lhe agradecer por esse momento de reflexão que essas 4 perguntas nos propiciaram, né? E estamos de portas abertas para a sua ONG, para o seu movimento libertador da periferia, que nós também temos periferia aqui na nossa cidade, né? Uma periferia social muito forte e que precisa realmente de um olhar mais carinhoso e zeloso do poder público de uma forma geral, né? Muito obrigado. Eu é que agradeço, Lídio, e eu quero deixar um convite aqui. A Libertadora, ela é um meio de comunicação para a periferia. Nós estamos organizando nossas redes sociais e a Libertadora, ela não produz conteúdo. Nós captamos conteúdo de pessoas da periferia e lançamos esse conteúdo nas nossas páginas. Então, se vocês quiserem olhar, no Instagram, ela é @libertadora_perifa. Dê uma olhadinha lá nas nossas páginas. Ontem nós fizemos uma publicação sobre a escravidão, né, sobre 13 de maio, sobre a escravidão moderna. E o convite que eu deixo é, se vocês quiserem divulgar alguma coisa na Libertadora, fiquem à vontade. Mandem para nós os conteúdos que a gente publica lá na nossa página. Tá bem? Marina, muito obrigado. E conteúdo que não vai faltar. A gente aqui tem criatividade. Eu entro em contato depois com você pelo WhatsApp para a gente estar podendo fechar essa parceria também. Tá certo? Ok. Muito obrigado novamente. Professor Enélis, agora é com você. Eu que agradeço. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Marina. Obrigado, Lídio. Obrigado, Marina, pelas sábias palavras. Queria agradecer a Marina em nome dos professores da Adalgisa, também aqui do nosso grupo da rádio, né? E queria agora passar para a Valquíria. Valquíria, tem algum pedido de música aí? Olá, Enélis, boa tarde. Temos o pedido de música do professor Bruno Paiva, que pede a música Ninguém é Igual a Ninguém, do Engenheiros do Havaí, e oferece a todos os ouvintes. O professor Lídio pede a música Get Up, Stand Up, do Bob Marley, e oferece para todos da sua família. Vamos ouvir música agora. Bem, amigos, voltamos aqui pelas ondas da Serrana FM 87.9, né, com o programa da Adalgisa na Rádio. Esse é o 10º programa da Escola Adalgisa na Rádio. Eu queria agora chamar a professora Beatriz e os alunos Maria Clara e Vinícius Joaquim para conduzir a entrevista com o professor Guilherme de Biologia. Ele vai falar um pouquinho sobre essas avaliações, né, externas e dar algumas dicas para a gente aí. Beatriz, é com você. Olá, Enélis, boa tarde, ouvintes da Rádio Serrana, boa tarde, colegas de profissão, alunos e alunas presentes. Uma pequena correção aí, Enélis, a nossa aluna entrevistadora é a Maria Paula. Então, vou chamar Maria Paula e Vinícius Joaquim. Hoje eles vão entrevistar o professor Guilherme,
né, que tem uma trajetória aí também de ser professor de cursinho, representando a área das ciências da natureza. Maria Paula, você poderia começar a entrevista, por favor? Claro, claro. Boa tarde, primeiramente, a todos os ouvintes, né, desse dia maravilhoso. Hoje a gente acabou se empolgando, porque hoje nós temos 9 perguntas para fazer para o professor Guilherme, e eu gostaria de começar com uma bem simplesinha. Guilherme, você poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória estudantil e profissional até aqui? Boa tarde, Maria Paula. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Serrana. Posso sim, vou tentar resumir para vocês aqui um pouquinho da minha trajetória. E antes de começar a falar, eu queria dizer que tudo que eu vou contar aqui é algo muito particular, né? Eu não espero que os ouvintes vivenciem as mesmas coisas que eu vivenciei, mas pode ser que talvez alguma coisa na minha história, na minha trajetória, possa servir de motivação para alguém que está nos ouvindo agora. Bom, eu estudei numa escola de zona rural também, numa escola pública da zona rural de Juiz de Fora, em Valadares, que é bem próximo de Lima Duarte. Estudei a minha vida toda na escola de lá, a Escola Municipal Camilo Guedes, e na época tinha ensino médio na escola municipal, era a única escola de Juiz de Fora que tinha ensino médio. Então eu fiz o fundamental nessa escola da zona rural de Juiz de Fora, e também fiz o meu ensino médio lá. E eu enfrentava, na época, alguns desafios que os nossos alunos hoje enfrentam, né? Eu terminei o ensino médio em 2009, e na época, por ser zona rural, né, Valadares ainda não tinha acesso à internet. Então era bem difícil, apesar de eu não ter vivenciado o ensino remoto, como os alunos estão vivendo hoje, mas o acesso à informação através da internet era algo mais difícil. Mas eu procurava aproveitar da melhor maneira possível a minha escola, os meus professores. Então eu lembro que desde fundamental os meus professores já falavam para mim a respeito de CTU na época, né, que era o IFET, falavam bastante quando eu estava no ensino médio sobre PISM, sobre Enem. Então eu sempre me espelhei bastante neles e ouvia bastante o que eles tinham a dizer a respeito dessas avaliações externas, para que eu pudesse tomar então as minhas decisões e decidir para onde eu seguiria. Então eu sempre fiquei muito ligado em tudo que eles falavam, sempre fiquei muito ligado em tudo que eles diziam. E uma coisa que me ajudou muito foi sempre aproveitar todas as oportunidades que eu tive. Sempre aproveitei todas as oportunidades que me surgiam na escola, né? Por exemplo, ainda no ensino médio eu fiz um curso técnico de eletrotécnica, fiz um curso também de garçom. Eu procurava aproveitar tudo que aparecia porque eu pensava, poxa, será que isso aqui pode ser útil em algum momento na minha vida? Então, às vezes, eram algumas coisas muito aleatórias que não tinham muito a ver com a minha personalidade, né? Eletrotécnica, por exemplo, era uma coisa que eu não tinha muita afinidade, mas que eu pensei em fazer porque eu acreditei que talvez pudesse ser útil para mim em algum momento. Então, é algo que eu posso dizer para vocês também. Aproveitem as oportunidades que surgem, as parcerias que a escola ela possui, porque isso pode ser útil para a vida de vocês em algum momento. E aí eu fiz o PISM durante os 3 anos do ensino médio, fui aprovado na UFJF pelo PISM na época, fui aprovado pelo PISM, também fiz o Enem em 2009, que eu estava no 3º ano, e aí na época o SISU estava começando a ser implantado nas universidades federais, e aqui em Juiz de Fora a única instituição que aceitava o SISU era na época o IFET. Então eu fiz também o SISU, passei em engenharia na época pelo IFET e passei em direito com bolsa integral no Viana na época pelo ProUni. Então fiz tudo o que tinha, só que a minha primeira opção era o UFJF, era o curso de biologia, e aí fiquei aguardando o resultado e entrei na universidade em 2010, no primeiro semestre de 2010. E aí, para eu poder resumir essa minha trajetória acadêmica, eu logo de cara comecei também a aproveitar as oportunidades dentro da universidade. Na época eram muitas oportunidades que a gente tinha. Então logo no primeiro período eu já comecei a fazer iniciação científica, já procurei um laboratório para poder trabalhar. E aí num primeiro momento isso causou para mim uma certa dificuldade, né? Porque eu cheguei no laboratório todo empolgado, querendo fazer pesquisa. E aí eu lembro que o primeiro laboratório que a gente foi, eu e um colega meu, né, da faculdade, a gente logo de cara
teve que lavar uma quantidade gigantesca de vidraria, né? E você chega todo empolgado achando que é uma coisa, mas é outra. A gente ficou lavando horas e horas vidro de experimento, e aí é coisa de estagiário, né, pessoal? E aí você cria uma expectativa e depois você vai ver na prática que a realidade é outra. E aí aquilo ali já me causou um certo susto, mas aí eu vi que era parte do processo, que aquilo ali também estava envolvido, então a gente foi aprendendo com essas coisas que foram surgindo aí ao longo da iniciação científica. Depois eu fui para um outro laboratório, também na mesma área, né, de ecologia aquática, que foi o que eu trabalhei durante a minha graduação. E aí a minha carreira para a educação, né, o meu início na educação, ela começou em 2013, eu estava no 5º período da faculdade, eu sempre gostei muito, admirava muito os meus professores, né, então tinha um respeito e um carinho muito grande por eles, e eu era um dos únicos da minha turma que num primeiro momento já queriam entrar na área de educação. E aí, em 2013, eu fiz uma prova de seleção para o colégio, para a rede de ensino Apogeu, aqui em Juiz de Fora, e essa prova era para trabalhar como monitor. E aí, em 2013, eu entrei na educação como monitor nessa rede particular aqui em Juiz de Fora. E aí, para mim, profissionalmente, né, foi muito importante para poder formar o professor que eu sou hoje, porque eu tive ali a oportunidade de aprender muito em relação à teoria, ao conteúdo mesmo de biologia, porque na graduação é tudo muito aprofundado e às vezes a gente não tem contato, a gente não sabe muito bem como transformar aquele conhecimento acadêmico e levar aquele conhecimento acadêmico para os alunos, tornando ele mais acessível. Então, quando eu pude vivenciar isso na prática, né, eu tive a oportunidade de exercitar isso. E aí, em algumas situações de pressão que eu tive que lidar, de ter que, às vezes, encarar, eventualmente, numa substituição, uma sala de aula. E aí isso foi me treinando, me preparando e me colocando em contato com essa questão da educação. E aí, em 2014, eu estava na iniciação científica, eu estava na monitoria do Apogeu, e aí eu fiz a seleção para o mestrado da UFJF em Biologia, e aí passei, fui aprovado. Então, em 2015, eu estava aí nessa vida louca de educação, como monitor ainda, estava no mestrado e estava também terminando ali TCC, porque eu entrei no mestrado apenas com a licenciatura, então eu terminei o TCC do bacharelado depois. E aí terminei o meu mestrado em 2016, nisso eu assumi a minha primeira turma mesmo no Colégio Apogeu, aqui em Juiz de Fora, onde eu estou até hoje, então tem quase 10 anos que eu estou lá. E em 2016 também, eu peguei o meu primeiro cargo de designado no estado, e foi em Lima Duarte, na escola da Algisa, que era a escola que eu escolhi para poder entrar como professor designado, porque era a escola que eu tinha, na verdade, era a escola que eu imaginava estar depois que eu tivesse sido convocado para o concurso. Eu já tinha feito concurso em 2014, eu tinha sido aprovado, eu estava esperando que me chamassem para o concurso, então eu falei, poxa, eu vou entrar na Dalgisa, porque na hora que eles me chamarem para o concurso, eu já vou estar lá, então já vou conhecer a escola, já vou conhecer todo mundo, e foi de fato o que aconteceu. Então, em novembro de 2016, eu fui convocado pelo concurso do Estado. Então, desde 2016, eu estou aí como professor mesmo, né? Desde 2013 na educação, mas 2016 como professor do Estado e da rede particular de ensino. Então é isso, tentei, é muita coisa, tá, gente? Mas tentei trazer um pouquinho aqui para vocês. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Serrana. Boa tarde, Guilherme, Maria Paula, Beatriz. É muito rica essa sua trajetória. E agora a gente queria começar com as dicas. E a primeira dica que eu queria te pedir é para organização de estudos. Você tem alguma dica para passar aí para a gente? Claro, Vinícius. Olha, a primeira coisa que eu falo para vocês, pessoal, é que é muito importante que vocês tenham um planejamento. Criem mesmo uma rotina. Eu não estou dizendo que vocês precisam necessariamente estudar o dia todo. A vida não é só estudo, né, pessoal? Eu sei que vocês têm outras coisas que vocês gostam de fazer. Mas o planejamento é muito importante. Então, uma coisa que me ajuda muito, eu hoje, enquanto professor, na minha rotina, é organizar minha semana. Eu começo a minha semana sabendo tudo que eu tenho que fazer. Então, eu sei exatamente todas as tarefas que eu tenho que cumprir e ao longo da semana eu vou fazendo e vou riscando tudo que eu já fiz. Então, eu tenho clareza sobre as coisas que eu preciso fazer. E aí, o que eu digo para vocês é, tenham clareza também
sobre tudo que vocês precisam fazer em relação aos estudos de vocês. Tira ali uns 15 minutinhos e anota no papel o que você tem que fazer naquela semana, ou o que você tem que fazer naquele dia. Poxa, eu tenho atividade de matemática para fazer, atividade de português, atividade de biologia. Poxa, se eu tenho essas atividades para fazer naquele dia, eu vou anotar aqui, e à medida que eu for fazendo, que eu for cumprindo as tarefas, eu vou riscando ali, vou me organizando da minha maneira, do jeito que vocês acharem melhor, porque isso vai fazer com que vocês consigam seguir um planejamento, ter um planejamento e seguir um planejamento, cumprindo aquilo que vocês se propuseram a fazer. Então, isso é a primeira coisa que eu digo para vocês. Planejem os estudos. Se vocês não escreverem, se vocês não se organizarem, vocês vão perder, vão ficar confusos, vão ficar desorganizados, não vão saber o que tem que fazer, vão esquecer de entregar uma atividade. Então, isso é muito importante. Não precisa ficar horas estudando. Eu sei, é cansativo, ainda mais na idade de vocês, né, que ainda são adolescentes. Então, uma coisa que eu diria, Vinícius, é para que, pelo menos um pouquinho, ali, todos os dias, é interessante que você tire para poder dar uma lida em alguma coisa, para poder ver qual é a tarefa que você tem que fazer, para poder procurar o seu professor por WhatsApp e tirar uma dúvida, ou pelo Conexão Escola. Isso é muito, muito importante. E uma outra coisa que talvez possa ajudar bastante é criar um sistema de recompensas. Como assim, Guilherme, sistema de recompensa? Porque, às vezes, um aluno que está estudando para fazer um vestibular, por exemplo, ele estuda para fazer o vestibular e aí a recompensa dele é a aprovação. E que é muito legal, é o que todo mundo quer. Bacana, ótimo. Só que às vezes a aprovação é lá no final do ano, tá longe. O aluno vai se desmotivar. Então é muito legal que ele vá criando pequenas recompensas para ele mesmo. Poxa, eu consegui fazer a tarefa de matemática aqui, já consegui enviar para o meu professor. Agora eu vou escutar uma música, agora eu vou trocar ideia com alguém, agora eu vou, sei lá, vou mexer no WhatsApp, vou mexer no Instagram. Isso é uma recompensa e não tem problema fazer. Você pode fazer aquilo que você gosta se você já fez aquilo que estava no seu planejamento, que você se propôs a fazer. Então é legal que vocês também entendam que cuidar do lado mental, do lado emocional, estar com quem vocês gostam, fazer aquilo que vocês gostam é muito importante. Porque senão a gente, nesse período de pandemia, a gente vai se desgastando emocionalmente. E aí vai chegar um momento que, ao longo de um ano longo, extenso de preparação, o aluno começa a ficar desmotivado. Aí chega lá outubro, novembro, aí ele já não está aguentando mais, está cansado, já não sabe muito bem o que ele quer. Então, vai fazendo aquilo que você gosta, vai cuidando também do outro lado da sua vida pessoal e vai se recompensando à medida que você for fazendo aquilo que você se propôs. Então, conseguiu cumprir as tarefas? Relaxa, não precisa ficar com a consciência pesada de não estar estudando. Fez o que você se propôs a fazer naquele momento ali, vai fazer outra coisa, vai escutar uma música, vai fazer o que você gosta. Beleza? Eu acho muito interessante essas falas, não só do Guilherme, mas sim de todos os professores que já tiveram aqui no programa com a gente, porque cada um tem uma forma de nos ajudar. Porque o Robert falou uma coisa, a Poliane falou outra, e o Guilherme está falando outra, que são pensamentos totalmente diferentes, mas que têm a mesma função, que é nos ajudar. Então, com certeza. Em cima disso, Guilherme, eu quero saber um pouquinho, porque as ciências da natureza é um conteúdo muito complexo, que estuda o corpo humano, tudo isso. E para quem tem dificuldade na área, o que você recomenda de conteúdos básicos e para avaliações externas? Ótima pergunta, Maria Paula. Só fazer uma observação, essas dicas que nós todos estamos trazendo para vocês, né, eu, o Robert e a Poliana, na verdade elas são dicas que se complementam, né, não tem um que está mais correto que o outro. Na verdade, a gente buscar mesmo o equilíbrio. Então, eu sei que vocês ouviram dicas diferentes aí nas últimas semanas, mas eu tenho certeza que se vocês buscarem o equilíbrio, ver aquilo que se encaixa mais na sua realidade, vai ser legal para vocês. Agora, com relação a essa sua terceira pergunta, né, os conteúdos básicos aí das ciências da natureza, é muito importante na nossa área, né, nessa área de ciências da natureza, Maria Paula e demais ouvintes, que vocês fiquem muito atentos a tudo que está em alta na mídia, aquilo que tem um caráter atual,
que está sendo falado, divulgado na mídia, aquilo que também tem um caráter interdisciplinar, que junta ali a biologia, a física, a química. É muito importante que vocês fiquem atentos a isso. Então, acompanhem os noticiários. Eu sei que às vezes a gente não gosta muito de ver jornal, de ler alguma informação, alguma notícia, a gente passa batido quando aparece lá, por exemplo, no feed do Instagram ou do Facebook, mas é muito importante que vocês fiquem atentos às informações que estão em alta. Vou dar um exemplo para vocês do porquê que isso é importante. Ecologia é o tema dentro da biologia que mais aparece na prova do Enem. Ecologia é o tema que mais cai na prova do Enem. E pode cair ecologia, por exemplo, quando o assunto é impacto ambiental, que é algo que está super em alta na mídia, pode aparecer, por exemplo, numa questão de química também. Tem a parte da química ambiental, a professora Valquíria está aí para não deixar mentir, beleza? Então é muito importante que vocês estejam atentos a esse tema. Muito, muito importante. Vou apresentar uma situação aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. A prova do Enem, ela geralmente, né, em situações normais, ela é aplicada em novembro. Só que a preparação da prova, ela é feita no finalzinho do ano anterior da aplicação. Então, por exemplo, se a prova do Enem é aplicada em novembro, a preparação dela, a montagem da prova, ela começa a ser feita, né, no finalzinho do ano anterior. Então, se a prova foi em novembro de 2020, a gente sabe que não foi, mas suponhamos que tivesse sido novembro de 2020. A preparação dela, então, começou no finalzinho de 2019. E aí, as questões que são colocadas dentro da prova do Enem são questões que são selecionadas dentro de um banco de itens, um banco de questões. Então, quando os professores que estão lá para poder montar a prova do Enem vão selecionar as questões do Enem, eles vão pegar as questões de temas que são temas atuais. Finalzinho de 2019, o Brasil passou por um impacto ambiental que afetou boa parte do litoral do Nordeste, e foi o derramamento de petróleo. Vocês devem lembrar disso. Então, as praias ficaram cheias de petróleo para tudo quanto é lado. Finalzinho de 2019. Coincidiu esse impacto ambiental com o período de seleção das questões para montagem da prova do Enem. O que aconteceu na prova do Enem de 2020? Apareceu questão relacionada com derramamento de petróleo, que era um assunto que estava em alta naquele período. Então, o aluno que estava ligado, acompanhando o que estava acontecendo, as notícias, ligado nos impactos ambientais, ele, na hora que se deparou com a prova de 2020, ele viu lá 2 questões de maré negra, que é o nome que a gente dá para derramamento de petróleo, que era o que estava em alta na mídia, era o que estava sendo discutido quando aconteceu a montagem da prova, a seleção das questões no banco de itens. Então, por exemplo, o período que a gente está vivendo agora, a gente está falando muito sobre a questão da ciência, sobre a produção de vacinas, sobre vírus, sobre pandemias, sobre desmatamento, sobre queimadas. São assuntos que estão em alta. Então, são assuntos que podem aparecer na prova do Enem. Ah, Guilherme, a prova do Enem em novembro. Aconteceu uma coisa muito importante em outubro. Vai cair na prova do Enem? Não, porque está muito recente. Pode ser que caia nas próximas. Mas, por exemplo, o ano passado a gente teve o Nobel de Química com uma técnica de edição genética, que a gente chama de CRISPR. Nobel de Química, finalzinho do ano passado. Biologia com Química, pode ser que apareça alguma coisa na prova agora. Desde o ano passado a gente está discutindo muito desmatamento, queimadas, a gente está tendo recordes de desmatamento e queimadas. Olha o que aconteceu com o Pantanal recentemente, 1/5 do bioma foi destruído. Isso pode aparecer numa questão de prova, de um vestibular. Então, o aluno precisa estar atento em tudo que está acontecendo, porque isso vai fazer com que ele consiga mandar bem nessas questões caso apareça em alguma avaliação externa. Beleza? É muito interessante. Voltando um pouco na sua fala sobre a dica de autorrecompensa, eu amei a dica e até recomendo, porque eu faço isso, às vezes eu estou estudando e falo, não, eu só vou ver uma série, só vou conversar com alguns amigos meus na hora que eu acabar de fazer essa atividade. Então, realmente é uma coisa muito boa que me estimula a estar ali, acabar de fazer meus exercícios. E também achei muito importante a coisa de juntar os conteúdos e principalmente ficar dentro dos assuntos do momento. Inclusive, tem uma rede social que chama Twitter, que dentro dessa rede social tem uma plataforma que chama Trend Topics.
que lá você consegue ver todos os assuntos do momento, que é uma plataforma onde você pode postar ou ler textos informativos ou não. E lá, geralmente, é quando eu fico sabendo de tudo que está rolando no momento e realmente, às vezes, tem assuntos parecidos com o que você citou aí. Show, E Vinícius. dentro disso, você tem alguma orientação para quem está perdido ou perdida, sem ter noção do que fazer? Tenho sim, tá, Vinícius? Olha, uma primeira coisa que eu preciso falar para todo mundo que está ouvindo a gente é que você que está nos ouvindo, que é nosso aluno, você não precisa necessariamente fazer faculdade, porque a galera acha que o único caminho é estar dentro de uma universidade, é fazer faculdade. Não é. É muito legal, eu fiz porque eu quis, abre muito a mente para muitas coisas, mas se o que você gosta passa por outros caminhos, não tem problema algum, você não precisa necessariamente fazer faculdade, isso varia de pessoa para pessoa. Existem muitos cursos, então procurem aquilo que vocês gostam, não necessariamente significa ter que obrigatoriamente fazer uma faculdade. Cada um de vocês tem noção daquilo que vocês gostam mais, daquilo que vocês têm mais afinidade. Então, uma coisa que me ajudou muito e que pode também ajudar quem às vezes está um pouco perdido é procurar informação daquela área que você gosta mais. Eu, por exemplo, eu entrava muito nos sites dos cursos da UFJF e ficava olhando as grades curriculares de cada curso. Então, eu via quais eram as disciplinas, eu lia a ementa das disciplinas e ficava pensando, poxa, isso aqui é legal, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não tenho afinidade. Então, eu procurei me informar a respeito dos cursos antes de decidir qual curso que eu iria fazer. E a gente vai mudar de ideia, tá, pessoal? Eu mesmo mudei ao longo do ensino médio de ideia várias vezes a respeito de qual curso eu gostaria de fazer. Então, vocês podem buscar informações sobre cursos universitários, podem buscar informações sobre cursos técnicos, coisas que vocês têm mais afinidade e que talvez possa ser um futuro caminho, um possível caminho que vocês vão decidir para a vida de vocês, tá bem? Eu acho que quando a gente opta por fazer, isso é uma opinião pessoal, tá? Quando a gente escolhe fazer aquilo que a gente gosta, não pensando unicamente em dinheiro ou qualquer outra coisa, é aquilo que você gosta, você acaba fazendo aquilo de uma maneira com uma qualidade muito boa, por amor, e aí quando você faz por amor, da maneira que você gosta, com qualidade, você acaba se destacando dentro da sua área. Então, se vocês fizerem aquilo que vocês gostam, vocês vão ser bons profissionais. E aí, os frutos vocês vão colhendo com o tempo. E uma outra dica é, além de ler muito a respeito, né, conversar com pessoas da área. Então, não tenham vergonha de conversar, procurem pessoas que são da área, talvez alguém da cidade que vocês conheçam. Tenho certeza que as pessoas vão ter prazer de poder falar um pouquinho sobre como foi a trajetória delas, né? Como que é a profissão, como é que está o mercado de trabalho. Isso pode ajudar vocês também a decidirem qual vai ser o caminho que vocês vão tomar. Então, para quem está perdido, essas são as dicas que eu dou. Eu acho muito legal que você falou até aí, da gente tirar um pouquinho que faculdade é obrigatório, que a gente sempre tem que fazer uma faculdade. E realmente é isso aí, a gente tem que fazer algo que a gente gosta, né? E agora, voltando um pouquinho no tema que a gente já falou um pouquinho, que é sobre a pandemia. Que é a pandemia, o vírus, a vacinação, e dentre outras coisas que está acontecendo hoje no mundo todo. E tudo isso é muito ligado à ciência, né? E você sabe nos informar se aumentou a procura de cursos dessa área voltada para a ciência, ou seja o que for? Maria Paula, aumentou sim, tá? Aumentou bastante a procura. A pandemia, ela trouxe um olhar muito diferenciado para os profissionais da saúde, para os pesquisadores, né? Então, isso acabou fazendo com que despertasse em algumas pessoas um encantamento por essa área. Então, os cursos da área da saúde, né, ou cursos que envolvam a pesquisa, a procura por eles aumentou sim. Em muitos locais isso aconteceu. E, inclusive, a busca por cursos híbridos, porque existem alguns cursos da área da saúde que funcionam no ensino híbrido. Cursos que têm o presencial, mas que também têm o momento online. Então, alguns cursos como a enfermagem, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, a gente tem faculdades que oferecem enfermagem no modelo híbrido.
a própria biologia, a farmácia, biomedicina, gerontologia, a própria medicina, né? A medicina a gente não tem no ensino híbrido, mas tem a procura por essa área, né? Também aumentou bastante. Então, sim, cresceu bastante. Se a gente pode tirar, né, um aprendizado gigantesco desse momento triste que a gente está vivendo, é a valorização do profissional da área da saúde, da ciência, da pesquisa, e até porque também dá importância de se valorizar esses pesquisadores e esses profissionais todos. Guilherme, que recursos você recomenda se eu quiser aprender mais sobre o conteúdo? Beleza, Vinícius. Olha, tudo que você e os demais puderem usar, pessoal, para o aprendizado de vocês, é válido. Então, para quem tem acesso à internet, busquem aulas no YouTube. Tem canais muito bons, de professores muito bons, com cursos completos, disponíveis gratuitamente na internet. Busquem se informar através da televisão, do jornal, através dos professores de vocês. Estejam sempre em contato com eles. Eu sei que para quem não tem acesso à internet, é muito mais difícil, porque essa pessoa, de certa maneira, ela já sai um pouco atrás de quem tem acesso e de quem tem mais condições. Infelizmente, essa é a realidade triste que a gente vive, mas não é impossível, não é impossível. Então, o que eu posso dizer para essas pessoas que têm uma dificuldade de acesso maior é que aproveitem os professores ao máximo. Os professores estão disponíveis aí por WhatsApp, pelo Conexão Escola, para poderem ajudar, para poder tirar a dúvida. Perguntem quantas vezes forem necessários. Eu tenho certeza que nenhum professor vai se importar de gravar um áudio, de ajudar da melhor maneira que puder. Então procurem eles, questionem, se envolvam com o conteúdo. Peçam indicações do que estudar, eles vão saber orientar vocês do que vocês podem procurar, do que vocês podem ler, do que cai mais numa avaliação. Usem o livro didático. Galera que não tem acesso à internet, o recurso impresso que a escola vai disponibilizar agora para todos é algo muito, muito importante. Sozinho é muito difícil? É muito difícil, eu sei que é, mas não é impossível. Então, o que eu poderia dizer é não esperar alguém fazer algo por você. Vai atrás, se esforça. É muito difícil, mas se a gente ficar esperando para tentar mudar a nossa própria realidade, o tempo vai passando e às vezes a gente não vê a mudança que a gente espera. Infelizmente, a gente vive uma desigualdade muito grande e a gente tem que correr atrás para poder tentar, de certa maneira, vencer essa desigualdade. Gente, é óbvio que eu estou falando de uma situação muito, muito geral, tá? Os casos são muito específicos, então eu não consigo ter clareza sobre todas as situações particulares de cada um, mas se eu pudesse dar uma dica mais geral, seria essa, para tentar ajudar vocês. Então, usem todos os recursos que estiverem disponíveis. TV, então, se puder assistir um jornal e se informar de alguma maneira, assista, isso é aprendizado. Leiam um livro, procurem os professores, assistam videoaulas no YouTube, se informem pelas redes sociais, o Vinícius falou aí do Twitter, isso é muito legal também, é uma forma de aprender, né, de aprendizado, só que, obviamente, tendo certeza que aquela informação ali é uma informação confiável, tá bem? E agora uma pergunta voltada mais para concursos. Guilherme, eu queria saber se eu deveria fazer, por exemplo, ou Enem ou PISME, mesmo sem ainda saber a área que eu me identifico. Sim, Maria Paula, olha só, uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, né, do ensino médio, é que mesmo que você não queira fazer faculdade, e que é algo super válido, isso varia de cada pessoa, como eu disse, façam o PISME e o Enem. Por que não fazer? Você está lá no primeiro ano do ensino médio, aí você tem que decidir se você vai fazer ou não o PISME. Aí o aluno fala, não, eu não quero fazer faculdade lá no primeiro ano do ensino médio, então eu não vou fazer o PISME. Aí ele não faz a inscrição. Chega lá no terceiro ano, ele muda de ideia. Aí lá no terceiro ano, quando ele mudar de ideia, ele já perdeu o PISME, porque não tem como mais se inscrever. Então, na dúvida, se ainda não sabe o que fazer, faça a inscrição no PISME, faça o Enem no terceiro ano. Mesmo que você ainda não saiba o que você quer para a sua vida, com qual área você se identifica, tenha caminhos alternativos. Eu sempre considerei isso na minha vida, ter caminhos alternativos, porque por mais que às vezes eu não queira uma determinada coisa, se eu precisar daquela determinada coisa, poxa, eu pelo menos tentei, tá ali, como uma rota, uma outra possibilidade que eu tenho. Então eu diria que sim, façam o Enem e o PISME, mesmo que vocês ainda não saibam qual área que vocês se identifiquem, até porque o PISME 3,
Você só vai escolher o curso, né, pelo PISM quando fizer a inscrição do PISM 3 e você só vai escolher o curso para o Enem, no caso, quando você for se inscrever no SISU. Então, você vai ter aí, ao longo do ensino médio, um longo período para você poder se decidir. Se lá no terceiro ano você resolveu, não quero mais continuar com faculdade, vou fazer um curso técnico, ou vou investir em um negócio próprio, ou vou, sei lá, investir em alguma coisa da minha família, não sei. Se vocês optarem por outra coisa, mesmo lá no terceiro ano do ensino médio, você tem ali a reservinha, você não vai se arrepender por não ter feito a inscrição antes, beleza? Então, sim, façam, mesmo que não saibam a área. É muito interessante. Ô Guilherme, uma dúvida que eu tenho muito é que, tipo, pra mim, que sou aluno, parece que aumentou o dobro do que eu fazia na escola. Por mais que às vezes não tenha aumentado, mas pra mim parece que aumentou. E eu imagino pra você, como professor, o quanto isso deve ser difícil. Então, uma dúvida que eu tenho é como você faz para organizar suas aulas? Beleza, Vinícius. Então, pessoal, é o seguinte, olha só. No caso das ciências, né, acho que em toda a área do conhecimento, né, as informações elas mudam muito rápido. O tempo todo a gente tem coisa nova. E nós, professores, a gente não pode ficar acomodado. E nós estamos sempre procurando estudar, procurando nos informar, procurando coisas novas para poder levar para os nossos alunos. O professor tem que continuar estudando, como qualquer outra profissão. E como as coisas mudam, às vezes, muito rápido, às vezes de um ano para outro, sempre que eu vou preparar um tema, uma aula que eu vou dar, eu, por exemplo, costumo procurar a respeito daquele tema no Google. Então, eu vou lá no Google, digito o tema central daquela aula e vou na parte de notícias, especificamente. Porque ali no Google Notícias, eu consigo ter uma noção geral se tem alguma coisa nova dentro da ciência sobre aquele tema, se surgiu alguma coisa nova, alguma coisa que eu possa levar para o meu aluno dentro de sala. Porque isso é uma coisa particular minha, tá? Eu fico muito, muito incomodado quando alguém me pergunta uma coisa e eu nunca ouvi falar. Não estou dizendo, gente, que eu tenho que saber tudo. Não é isso. A gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Mas é um incômodo meu. Eu falei, caraca, eu nunca ouvi falar nisso. O aluno leu um negócio, eu nunca ouvi falar. Então, pelo menos uma noção daquilo ali eu tenho que ter. Pelo menos ter ouvido em algum lugar. Então, eu sempre... óbvio, quando eu não sei, eu falo. Não, gente, eu não sei, vou procurar saber. Não tem problema nenhum com isso, tá, pessoal? Mas eu acho que eu tenho que estar sempre procurando coisas novas, sempre acompanhando as notícias e o que está tendo de novo na ciência, para eu poder levar essas informações para os nossos alunos. E a biologia, né, ela é muito, muito ampla, muito ampla. Então, a gente, às vezes, observa muito a biologia, né, o conhecimento tradicional sendo combinado com o conhecimento popular. Então, isso envolve estudo, a gente tem que procurar saber, porque quando o aluno traz, às vezes, um conhecimento dele, né, do dia a dia dele para a aula, aquele conhecimento ali a gente não descarta, porque com certeza tem uma base por trás dele, né, da pergunta que o aluno está fazendo. Então, isso envolve essa preparação, esse estudo constante, buscar documentários, buscar ferramentas alternativas, né? Existem muitos modelos didáticos na internet, modelos interativos, curiosidades. Isso desperta o interesse do aluno. E aí, a aula, ela precisa, isso eu tenho muito claro na minha cabeça, né? A aula, ela precisa ter o básico daquele assunto, né? A teoria básica, porque tem aluno que vai ter um pouco mais de dificuldade naquela área, ninguém é obrigado a saber tudo. Aí ele vai conseguir sair daquela aula dominando o básico. Mas, ao mesmo tempo, a minha aula não pode ter só o básico, porque às vezes tem um aluno ali que gosta muito daquele assunto e o básico não vai despertar o interesse dele. Então, eu sempre tento colocar alguma coisinha a mais ali na aula, quando eu preparo ela, para que o aluno que gosta muito da biologia, que gosta muito do assunto, ele possa se sentir motivado também. E nem também aprofundar demais para que o aluno que já não gosta tanto se sentir desmotivado. Então, é buscar o equilíbrio aí na preparação das aulas. É isso que eu procuro fazer, Vinícius. Hoje o programa foi ótimo, muito esclarecedor mesmo, gostei muito. E agora, deixo aqui a última pergunta. Há algo a mais, Guilherme, que você gostaria de dizer para a gente? Olha, Maria Paula, eu diria para todo mundo que está nos ouvindo agora que é para cada um buscar aquilo que motiva a você, né? Aquilo que te dá um gás. Cada um deve procurar isso, né? Cada um tem a sua motivação, aquilo que faz você querer mudar a sua história, a sua realidade. Às vezes é poder ajudar a sua família, às vezes é poder morar em outro local, enfim, cada um tem a sua realidade.
Isso tudo que eu contei aqui, né, muitas coisas que eu falei são com base na minha vivência, na minha experiência pessoal, de onde eu vim, da história da minha família, e cada um tem a sua trajetória. Então, tudo isso, só para poder reforçar, é algo que eu vivenciei, mas que eu não espero que quem está me ouvindo agora vivencie exatamente igual. Mas pode ser que com o que eu contei eu consiga motivar e tocar uma ou outra pessoa. E isso é válido, eu fico muito feliz se isso acontecer. Então, encontre aquilo que te motiva, encontre aquilo que te dá gás, aquilo que quer te fazer mudar a sua realidade ou ir atrás do seu sonho. Procurem isso. E aproveitem todas as oportunidades que aparecerem. Façam mais ou menos como eu fiz, galera. Tudo que aparecer, teve curso na escola, faz. Teve um aulão na escola, participa. A escola ofereceu uma parceria com um curso no Rio de Janeiro. Envolve nessa parceria, como a gente já teve aí um tempo atrás. Tudo pode ser enriquecedor e tudo pode ser útil para você em algum momento da sua vida. Então é isso que eu diria para todo mundo que está ouvindo a gente aí agora, tá bom? Muito obrigada, grande gratidão, professor Guilherme. É sempre bom, né, ouvir nossos colegas de trabalho, essas trajetórias, né, essas dicas que foram maravilhosas, foram muito importantes. Tenho certeza que vai ajudar bastante a nossa comunidade escolar. Foi muito bom ouvir todo o seu respeito à diversidade e à individualidade de cada um. Complemento, né, que além também dos cursos superiores, nós temos muitos cursos técnicos também da área de saúde, né, que também estão sendo muito buscados, como os cursos de técnico de enfermagem, farmácia, química e outros. E os livros didáticos, né, que nem sempre a gente tem os recursos tecnológicos, os livros didáticos também são nossos grandes aliados aí nessa busca dos estudos. E como o Guilherme enfatizou muito bem, né, conhecimento, seja científico, seja o nosso conhecimento da nossa vida diária, nunca é demais, né? É sempre bom a gente terminar o dia com aquela sensação, hoje eu aprendi algo novo. Muito obrigada, professor Guilherme, parabenizo também Maria, Paulo e o Vinícius Joaquim, né, que estão juntos aí nessa caminhada, e cada dia mais focados aí nessa tarefa, né, de entrevistadores. E vamos fechar o nosso bloco, chama a professora Poliana com o pedido de músicas e encerramento do programa. Beatriz, professor Guilherme, estamos encerrando aqui o nosso terceiro bloco do nosso 10º programa da Escola da Algisa na Rádio, um programa que foi muito enriquecedor, com entrevistas super interessantes e com muita informação, dicas para todos nós ouvintes. Eu deixo aqui o meu abraço a todos, até o próximo programa. Chamo o professor Enéris, que vai fazer uma recapitulação do que nós vimos hoje e depois a gente encerra o programa de hoje. Uma boa tarde a todos e obrigada pela audiência. Boa tarde, Poli, muito obrigado. É o programa do número 10 da Escola da Algisa na Rádio. Tivemos no primeiro bloco, né, as informações sobre a escola com a Fernanda. Ainda no primeiro bloco, encerramos essa série, né, de 4 conversas sobre a temática étnico-racial com o professor Lídio e a professora Marina. No terceiro bloco, tivemos a professora Beatriz, os alunos Maria Paula e Vinícius Joaquim entrevistando o professor Guilherme. E ainda tivemos as nossas dicas de músicas com a professora Valquíria. Eu queria agradecer a todo mundo por esse programa muito bacana. Foi uma tarde ótima. E eu queria chamar a Valquíria para ver se tem algumas musiquinhas. Tem música aí, Valquíria? É com você. Oi, Enéris, boa tarde. Temos mais 2 músicas para o nosso encerramento. O pedido de agora é da professora Poliana, que pede a música Laços, de Nando Reis e Ana Vilela. Oferece com muito carinho para a sua segunda mãe, a dona Sônia, que fará aniversário no sábado, dia 22 de maio. Também a professora Fernanda pede a música Monte Castelo, do Legião Urbana, e oferece a todos os alunos e familiares. Este foi o nosso 10º programa. Obrigada por nos ouvir e até a próxima!